Você com certeza já observou dentro dos terreiros de Umbanda alguns desenhos, escritas, parecem ali um monte de desenho rabiscado, esquisito, parece que não faz sentido nenhum. Isso aí nós chamamos de ponto riscado. E ele é basicamente, sim, uma escrita, um desenho, mas é uma magia de Umbanda. Uma magia muito grande e com esse ponto riscado nós conseguimos acessar energias, enviar, descarregar, abrir portais, eliminação de obsessão, várias e várias coisas que nós podemos fazer com o ponto riscado. E eu estou aqui para mostrar para você, para ensinar para você também um pouquinho mais sobre ponto riscado. Bora lá? Seja bem-vindo, meu querido e minha querida. Você, pessoa, seja muito bem-vindo. Eu sou José João Neto, eu sou dirigente do terreiro de Umbanda Casa de Fé e por aqui eu compartilho com vocês experiências da minha vida como médium, como espiritualista, como umbandista. Eu ensino a coisas que eu aprendi na vida como médium, na vida de terreiro. E também coisas que eu estudei, ideias que nós fomos absorvendo. Eu gosto de passar para vocês aqui de uma maneira bem simples, bem tranquila, bem objetiva, né, para que você tenha prazer em estudar, prazer realmente em buscar conhecimento, tá? Eu gosto de conversar de uma maneira muito simples, então não repare, né, qualquer tipo de gesticulação, qualquer tipo de fala. Aqui é com simplicidade mesmo, de verdade, tá? E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, segue lá nas redes sociais, gente. Ajuda o pai aqui, ajuda eu aí a dar uma elevada, né? Nós buscamos sempre a melhoria e não só para me ajudar, mas claro, eu sempre coloco conteúdo, a gente sempre posta conteúdo que agrega valor na vida do espiritualista. Eu estou aqui para ajudar, de verdade. Então, as redes sociais estão aí, para quem não viu, tá aí de novo. Segue a gente lá nas redes sociais para poder ajudar a gente, beleza? Bom, vamos lá. Ponto riscado, gente, é uma magia de Umbanda, tá? É uma magia aí que é muito utilizada nos trabalhos espirituais para poder lidar com as energias, tá? Então, basicamente, o que são os pontos riscados? Eles são símbolos, né, desenhos que são escritos com giz, pode ser escrito com carvão, ele pode ser escrito com a pemba, né, aquela pemba consagrada do terreiro. Eu já vi guia espiritual riscar ponto com um pedaço de graveto no chão de terra, né? Por exemplo, trabalhos muitas vezes que são feitos no chão de terra batido, utilizam a pedra para riscar. Não importa qual que é o elemento que está sendo utilizado para riscar aquele ponto. Não importa realmente qual que é o elemento utilizado para riscar o ponto. O que importa é o ponto riscado. O que importa é a simbologia que está ali aplicada. Então, o ponto riscado, claro que ele utiliza daquele item, né, para ser riscado, mas o que importa de verdade é o símbolo, o resultado ali, o conjunto de elementos, o conjunto de símbolos que vai fazer com que aquele ponto riscado seja ativado, tá? Basicamente, o ponto riscado, ele representa a energia através da escrita e não através do elemento que foi riscado. Então, se não tiver nada para riscar o ponto, isso eu já vi muito no terreiro também, muitas vezes não tem nada para riscar o ponto, não tem nada para riscar o ponto. Preto Velho vai lá e usa a bengala. Usa a bengala e risca o ponto no chão. Mas o ponto está invisível, invisível para a gente. Está invisível para a gente. Mas eu confio que se aquele ponto foi riscado de verdade ali com a bengala, mesmo que ele esteja invisível para a gente, ele está funcionando. Então, não importa o elemento que está sendo riscado, mas sim o que está sendo riscado. Legal? A gente tem que ficar atento, por quê? Porque cada traço, cada símbolo, todo elemento que é colocado no ponto riscado, ele carrega uma energia e carrega uma vibração. Então, todo ponto, ele tem muita energia e cada símbolo tem uma energia. E a união de todos aqueles símbolos faz uma energia muito maior, tá? Então entendam que cada ponto tem sim o seu significado, né? Cada energia ali, né, vai ser identificada através dos símbolos, também através do modo de escrever, tá? Então o modo que aquele ponto foi escrito também vai
identificar, você também vai conseguir identificar para que é aquele ponto riscado. E isso eu vou explicar para vocês aqui ainda nesse vídeo. Legal? Então entendam o seguinte, que o ponto riscado em si é uma magia de escrita. Legal? E para o que serve o ponto riscado? Tá? Aí a gente vai entrar num assunto que é muito complexo. Por quê? Porque eles servem para tudo. O ponto riscado ele serve para tudo, tá? Eu vou tentar falar da forma mais simples possível, mais resumida possível, para não tomar muito o seu tempo aqui, legal? O ponto riscado ele pode ser utilizado, por exemplo, para identificação do guia espiritual, a assinatura do guia, tá? Então, por exemplo, e é muito utilizado isso, né? O guia chegou no terreiro, ele assina com o ponto riscado, tá? Então ele faz ali um ponto riscado de identificação. Eu vou mostrar para vocês aqui basicamente o que é um ponto riscado de identificação. Geralmente, né, é um ponto riscado onde o guia chega e ele faz um ponto, por exemplo, vou fazer um ponto aqui de um preto velho de Oxalá, tá? Ele faz basicamente aqui, ó. Opa, aqui isso aqui não. Sim, aqui não, né? Aqui é só um risquinho. Ele faz ali a sua simbologia, né, dentro ali do ponto riscado, e ele utiliza elementos que assinam, que toda vez que ele vai estar ali no terreiro e ele assinar com esse ponto, é ele. Então, o ponto riscado ele pode ser usado aí para isso, tá? Para identificação do guia espiritual. Então, geralmente, quando o guia vem, ele faz o ponto riscado dele, tá? É como se fosse a nossa assinatura. Legal? O ponto riscado, ele também pode ser utilizado para abertura de portais, tá? O que é uma abertura de portal? Vai se fazer uma desobsessão no terreiro, vai se fazer ali um envio de energia muito grande, se abre um portal para poder acessar do outro lado, tá? Então esses pontos riscados de abertura de portal, eles são muito utilizados atrás de portas, janelas, ou então em momentos de desobsessão, né, sessões de desobsessão dentro do terreiro, eles são muito utilizados, por quê? Porque eles fazem como se fosse um atalho para o plano espiritual, para não ficar tão distante. E pode parecer que não são tão utilizados, mas são. São muito utilizados. Nós não percebemos, muitas vezes, a quantidade de vezes que os mentores espirituais, que os guias espirituais, utilizam desse ponto riscado. Por quê? Porque ele consegue enviar energia através do portal, ele consegue trazer energia através do portal. Então, esses pontos são muito utilizados, mas são mais utilizados dentro de sessões de desobsessão. Legal? O ponto riscado também pode ser utilizado para criação de campo de proteção e também de expansão energética. Então, por exemplo, está precisando de proteção espiritual em determinado ambiente, se risca ali um ponto que vai trazer proteção. Ou então, se risca um ponto que vai espalhar energia naquele ambiente, tá? Existem pontos que você traz energia e concentra ela, e existem pontos que você risca o ponto e ele expande energia, ele espalha energia, tá? Vou mostrar isso para vocês também, né, que eu acho que é interessante mostrar também para vocês. Basicamente, os pontos riscados de expansão energética, aqueles que vão espalhar energia, eles são muitas vezes riscados, né? Deixa eu tentar lembrar um ponto aqui de expansão. Ah, lembrei, aqui ó. Basicamente, você tem um símbolo de Oxum, né? Que é mais ou menos a água de cachoeira caindo, estrela, né? Faz assim igual a assinatura que eu fiz agora há pouco. Beleza, isso aqui é um ponto de Oxum, tá? É um ponto com energia de Oxum. Esse ponto, ele está aberto. Ele não é um ponto fechado. Um ponto fechado seria um ponto onde viria um círculo aqui ao redor, tá? Esse círculo ao redor significa que esse ponto é um ponto de concentração de energia. E quando a gente não tem esse círculo, é um ponto de expansão energética. Ou seja, é como se o círculo limitasse a energia do ponto. Tá? E não é que limita, ele demonstra que está limitado. Tá? Então, um ponto, por exemplo, que eu risco dessa maneira, que o guia vai riscar dessa maneira aí que está aí para você, né, de forma aberta, sem o círculo, é um ponto que ele vai espalhar energia. Tá? Enquanto, se tiver esse círculo ao redor, né, se o ponto for riscado com esse círculo ao redor, é um ponto de concentração energética. Qual que é a diferença? A diferença é que num ponto de expansão energética, como esse daí, né, deixa eu até desenhar um outro aqui para vocês.
Um ponto de, opa, volta, isso. Um ponto de expansão energética. Pode ser um ponto, por exemplo, um ponto de Exu, né? Um ponto riscado de Exu. Vamos fazer melhor, né? Um ponto de Exu, por exemplo, dessa maneira aqui, ó, aberto, né? E muitas vezes Exu ainda faz assim, ó, para demonstrar que é para espalhar a energia mesmo. É um ponto aí de expansão energética, correto? Agora, se nesse ponto riscado a gente vem e faz, agora ficou grande, né? Mas se num ponto desse riscado, por exemplo, o Exu vem e faz assim, ó, faz o ponto e circula. Aí já é um ponto de concentração energética, tá? Ponto de expansão energética vai espalhar a energia, seja no local, seja nas pessoas, seja na casa, seja que seja, tá? Seja onde for. E o ponto de concentração energética é a mesma coisa, ele vai concentrar a energia ali em determinada coisa. Então, os pontos de concentração energética, que são esses pontos fechados, muitas vezes dentro dele se coloca uma chave. Por exemplo, eu estou precisando abençoar a roupa de uma pessoa. Aí você vai lá e coloca a roupa da pessoa dentro desse ponto de concentração energética. Por quê? Porque ali dentro desse ponto de concentração energética, você colocou a roupa ali dentro, vai trazer energias para aquela roupa. Ah, eu coloquei chaves, coloquei uma água, né, para ser abençoada. Vai trazer energias para aquela água, para aquilo que está dentro do ponto, tá? Então, os pontos de concentração energética, eles servem para isso, para trazer energia para aquele lugar, né, para aquele ponto ali, justamente para aquele momento ali, e para o que está ali dentro daquele ponto riscado. Legal? Muito comum também em pontos, né, pontos assim, ó, que tem esse círculo aí ao redor, se colocar elementos do guia espiritual, tá? Por exemplo, um copo de bebida, um fumo, né? Às vezes, por exemplo, o médium, ele não pode consumir bebida alcoólica, ou então ele não gosta, ou ele não quer consumir fumo ou álcool. O que o guia faz? Faz um ponto de concentração energética e coloca ali dentro o fumo, o álcool que ele iria utilizar, ou então uma vela que ele iria utilizar ali naquele trabalho. Legal? Então ele tem essa finalidade de concentrar energias em coisas, né, em itens, ou então até mesmo num lugar. Por exemplo, vou fazer um trabalho numa casa tal, mas a gente precisa levar energia para o quarto. Alguma coisa aconteceu naquele quarto ali precisa energia. Faz um ponto concentrado lá dentro, né? O guia faz um ponto lá concentrado lá dentro, e ali vai estar concentrando aquelas energias. Legal? Agora, nós também utilizamos os pontos fechados, né, os pontos de concentração energética, para ativar trabalhos espirituais, por exemplo, como descarrego, como limpezas espirituais, tá? Por quê? Porque geralmente se faz um ponto riscado desse jeito, né? Assim como eu desenhei aí, ó, né? Um ponto riscado fechado, e aí, assim, por exemplo, é um ponto muito comum de se utilizar. Ó, você faz o ponto aqui, ó, esse ponto de Exu. Tá? Esse aqui é um ponto de Exu, até muito famoso aí, né? É um dos que a gente mais vê, mais observa aí sendo riscados. Aí se faz esse ponto, por exemplo, e se faz um círculo ao redor e pede para a pessoa entrar dentro dele. Faz ele bem grande e pede para a pessoa entrar dentro dele. Ali pode estar acontecendo uma desobsessão. Ali pode estar acontecendo uma irradiação energética. Pode estar acontecendo uma limpeza espiritual. Né? Por quê? Porque é um ponto de concentração energética, um ponto fechado, utilizado para a energia da pessoa. Então, o ponto, né, concentrado também pode ser muito utilizado para isso. Enquanto o ponto aberto, assim como está aí para você, esse ponto aberto, ele pode ser utilizado, por exemplo, para imantar a casa inteira, ou então um grupo de pessoas, espalhar energias ali no ambiente. Tá? Então, por exemplo, vou fazer um trabalho, né, que seja ali por exemplo, para uma energização de uma pessoa, né? Mas não precisa a energia daquela que está sendo concentrada ali, a energia que está sendo emanada, né? Ela não precisa ficar só naquela pessoa, ela pode se espalhar no ambiente. Legal? Deixa o ponto aberto que essa energia aí vai espalhar. Legal? Então, ponto riscado, ele serve para identificar a assinatura do guia, abertura de portal, fechamento, né, de portal também. Às vezes tem um portal ali que está aberto, né, uma obsessão que está aberta, e precisa então encerrar ali aquela obsessão.
Então também ali se utiliza ponto riscado para poder fazer esse tipo de trabalho, tá? É muito comum também ativação de trabalho espiritual, desobsessão, criação de campo de proteção, expansão energética e muitas outras coisas que se a gente ficar falando aqui todas as funções dos pontos, a gente vai ficar aqui até amanhã, né? E nós não vamos falar tudo que o ponto riscado significa, porque são realmente muitas coisas. Mas essas são as coisas mais importantes, pelo menos as que eu acho mais importantes. E os pontos riscados, eles podem ser feitos pelos guias espirituais, também pelos sacerdotes, né, os pais de santo, dirigentes de terreiro, tá? Mas também pode ser feito por qualquer pessoa, desde que ela esteja preparada, que ela tenha sabedoria para poder riscar aquele ponto. Por quê? Porque um ponto mal riscado é uma arma cruel. O ponto bem riscado, ele vai trazer energias positivas. Mas o ponto mal riscado, ele vai trazer energias pesadas, energias densas muitas vezes. Porque se você não sabe riscar o ponto, você não sabe qual energia que você está trazendo. Então, o ponto riscado é uma magia muitíssimo importante de ser estudada. Porque se você vai riscar o ponto sem saber o que está riscando, você não sabe o que você está trazendo, o que você está chamando, o que você está evocando. Legal? Entendam isso. Bacana? O ponto riscado, então, ele pode ser utilizado, ele pode ser feito pelo sacerdote, pelo pai de santo, pelo guia espiritual incorporado, à vontade, tá? Como eu falei antes, pode-se utilizar o giz, né, a pemba, pode-se utilizar aí o carvão, vários elementos, não importa, tá? Os pontos riscados, eles têm variações de cores, né? O guia espiritual, por exemplo, se aquela casa, se aquele terreiro de Umbanda utiliza muitas velas coloridas, por exemplo, o guia ele pode pedir um giz colorido, uma pemba colorida, não tem problema. Olha, o ponto é de Iemanjá, eu vou riscar o ponto com o giz azul. O ponto é de Inhansã, eu vou riscar aqui com o vermelho. Então, tanto faz, tá? Mas existem casas que só utilizam a vela branca, tanto faz, tranquilamente. Mas o ponto pode ter essa variação aí de cores e também de elementos, variando aí do guia espiritual ou então do orixá que aquele ponto significa. Legal? E muitas vezes também se utiliza elementos naturais, assim como eu falei mais cedo, né, que pode se utilizar aí a bebida no ponto, pode se utilizar o fumo no ponto, também se pode utilizar ervas nos pontos, tá? Muitas vezes é um ponto de preto velho vai lá e coloca o rosário em cima, né? Muitas vezes é para cruzar uma guia de algum membro, né, alguma pessoa que pede para cruzar uma guia ou uma imagem, risca o ponto, coloca ali dentro ali, né, a imagem, a guia, que seja ali, e faz ali o cruzamento da guia. Então o ponto riscado ele também pode ser utilizado aí para isso, tá? Feitos dessa maneira, para serem utilizados dessa maneira. Eles são feitos aí com energia para poder emanar energia. Legal? Então, eu espero que até agora você tenha entendido a importância e o tamanho de respeito que nós temos que dar, a quantidade de respeito que nós temos que dar aí aos pontos riscados, tá? Por quê? O ponto riscado é uma linguagem espiritual, é uma forma de se comunicar energeticamente, né? Porque todo símbolo tem um significado. Então nós precisamos respeitar muito, porque ali muitas vezes é o guia fazendo um trabalho, ou então conversando com a gente, emanando energia, trazendo energia. E se nós não estudarmos sobre isso, nós não tivermos conhecimento aí sobre esse assunto, muitas vezes nós não vamos perceber o que está sendo feito, ou então não vamos conseguir identificar o que está sendo feito, tá? Não esqueça do que eu acabei de falar. Aliás, não esqueça, né, do que eu acabei de dizer para vocês, que ponto mal riscado traz energia errada, tá? Ponto mal riscado traz energia errada, então aprenda. Ah, eu não sei riscar ponto. João, então não risca. Não risca. João, mas eu ainda não tenho conhecimento suficiente para riscar ponto, eu não tenho confiança. Estuda mais, não risca, tá? Mas lá no terreiro que eu frequento, estão me forçando a riscar ponto. Você tem certeza do que você vai fazer? A intuição do guia espiritual chegou realmente na sua mente, você sabe o que você vai fazer? Então risca. Não sabe? Não risca. Ponto mal riscado pode ser um problema muito grande. Por isso que a gente tem que estudar os pontos, estudar os elementos, fazer isso que você está fazendo aqui agora, estudar, buscar conhecimento para poder a gente se tornar aí um ser mais sábio, né, mais cheio aí de experiência,
para poder não fazer aí algumas, vamos dizer, burradas. Pode ser, né? Fazer aí dar aí alguns problemas maiores, né? Então, assim, nós temos que buscar conhecimento realmente para a gente não errar lá na frente. Agora, errou, assume o seu erro, pede ajuda, conserta, não tem problema não, tá? Mas aprenda também com o erro. Agora, uma coisa interessante que pouca gente fala, muita gente fala, né, de riscar ponto, né? Muita gente aí gosta muito de falar de riscar ponto, o ponto assim, mas e apagar o ponto riscado? Pouca gente fala sobre apagar o ponto riscado. Apagar o ponto riscado é sim também uma coisa muito importante. A gente tem que saber como apagar o ponto. Tem ponto que vai ser apagado na água. Tem ponto que tem que ser apagado com álcool. Tem ponto que tem que ser apagado com fogo. Tem ponto que é só varrido. Tem ponto que não pode ser apagado. E aí? Né? Como que vai ser tratado aquele ponto riscado? Para isso, para saber sobre isso, você vai perguntar para o guia espiritual que riscou aquele ponto, tá? Cambones, vocês têm que perguntar para o guia espiritual que riscou aquele ponto. Então, ó, fez um ponto ali de desobsessão, riscou ele. Exu, Pombogira, quem seja. Como que vai apagar esse ponto? Como que vai descarregar o ponto? Ah, é com água. Não, é só com água mesmo, só lavar. Legal, beleza, tranquilo. Mas, e se a gente não pergunta, se a gente não sabe, né? Como que a gente vai fazer? Na via das dúvidas, gente, sempre vai apagar ponto riscado e não sabe como que vai apagar aquele ponto. O guia foi embora, não deixou recado. Como que vai apagar aquele ponto? Apaga com álcool, tá? Álcool mesmo, joga o álcool ali. Aliás, pede licença primeiro, pede proteção, pede licença, apaga o ponto. Proteção por quê? Porque se o ponto for mal riscado, você não vai ser atingido, tá? Então pede proteção para você apagar o ponto ali sem mexer naquelas energias. Por quê? Foi um ponto de desobsessão, então aquele ponto está carregado. Eu não quero me contaminar com a energia que está ali. Então eu peço proteção, né? Depois eu peço ali permissão para poder lidar com aquelas energias. Joga o álcool, apagou. Se está no chão, pega uma vassoura. Tá numa cerâmica ou numa pedra, pano, sem problema nenhum. Depois lava o pano com álcool também, tranquilamente. Tá? Mas o melhor de tudo é quando o guia deixa como é que vai ser feita a eliminação daquele ponto riscado. Legal? Bom, gente, os pontos riscados, eles conectam o mundo físico do espiritual e traz, né, todas essas energias espirituais para mais perto da gente. Então, eu seria muito ignorante de dizer que eles não são importantes. Eles são extremamente importantes para os nossos trabalhos energéticos. Extremamente importantes. É uma cultura que está sendo deixada de lado, mas é uma coisa muito importante dentro dos terreiros de Umbanda, dentro da nossa religiosidade, porque eles nos ajudam a lidar com as energias de uma maneira mais eficaz. Legal? Então, tá aí a minha parcela de ajuda para vocês. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo. E se tiver gostado, compartilhe com o seu amigo aí que precisa saber desse conteúdo. Se inscreve aqui no canal. Não esquece de me seguir lá nas redes sociais também. E eu quero que você deixe aqui no comentário se esse vídeo te deixou mais curioso sobre os pontos riscados, né? Te deixou mais curioso, te deixou mais confortável? Como é que ficou? Fala com nós aí depois. E conta também se você já teve alguma experiência estranha aí com ponto riscado. Conta pra gente. Isso é interessante também. Bacana? Até a próxima. Tchau, tchau. E não esquece aí de compartilhar esse vídeo. Não esquece de compartilhar esse vídeo.